Queridos e amados irmãos, graça e paz, bom dia na presença do Senhor nosso Deus. Meus queridos, nessa manhã continuaremos os nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Que o Senhor nos dê um dia devotado à sua glória, à sua honra, e que nós nesse dia possamos nos dedicar ao avanço do seu reino, à edificação da sua igreja, para a glória do seu santo nome. Amém, amados? Vamos ler então Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Nós já estamos já há alguns domingos nesses versos do 12 ao 13. Creio que o domingo que vem, creio eu, que será o último. Então nós prosseguiremos nos versículos seguintes. Então, Filipenses capítulo 3, verso 12 a 14. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, meu querido amado irmão, minha querida amada irmã, queria perguntar para vocês percebem o grande privilégio que nós temos recebido em Cristo Jesus, temos recebido do Senhor, por meio desses estudos, nessa carta de Paulo aos Filipenses? Vocês têm percebido isso? Temos percebido quão grande o privilégio que nós temos de conhecer sobre o estilo de vida de Paulo, de compreendermos o objetivo da vida do apóstolo Paulo e de nós descobrirmos as estratégias que ele utilizava para crescer em santidade e amadurecer em piedade. Nós temos percebido isso no decorrer dos estudos que nós temos feito na carta de Paulo aos Filipenses. A grandeza, irmãos, do que Paulo está falando aqui. Isso tem mexido com você, isso tem mexido com a sua vida, tem mexido com a sua estrutura, para você parar e analisar e falar assim: calma aí, minha vida precisa ser mudada, eu preciso começar a correr, parece que estou parado, parece que estou inerte. São muitas as riquezas escondidas, irmãos, na palavra do Senhor, mas aqui em específico que nós estamos lendo e estudando, nós temos visto a grandeza das riquezas que Deus tem nos concedido ao abrirmos e estudarmos esses versículos, irmãos. Então eu pergunto, você tem se colocado à disposição do Senhor para mudar o seu estilo de vida? Porque essas são verdades poderosas para transformar as nossas vidas. Agora, nossas vidas estão sendo transformadas ou não? Então que possamos, irmãos, nos dispor a adotar esse estilo de vida bíblico, esse padrão que Paulo nos apresenta de uma vida cristã séria, uma vida cristã devotada, uma vida cristã que é conduzida com zelo, que é conduzida com diligência, mas também é conduzida com alegria, é conduzida também de modo exuberante. Que o Senhor nos dê graça a isso, irmãos. Que nós possamos adotar esse padrão de vida verdadeiramente cristão para nós, com uma insatisfação santa, mas também com um alvo bem definido. Com uma insatisfação santa por vermos quem nós somos, mas com um alvo bem definido por sabermos quem Cristo é. E usando-nos dessas estratégias santas que Paulo nos apresenta, que possamos desejar mais e mais no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos curvar nossas cabeças?
Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Pai, congregados, ó Deus, na Tua presença, por mandato Seu, mas por alegria, Pai, e satisfação de estarmos em Cristo Jesus, reunidos com a Tua igreja, reunidos com o corpo de Cristo. Nós louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos por esse privilégio. Mas também pedimos, ó Deus, transforma os nossos corações, Pai. Transforma as nossas mentes, ó Deus. Para que motivados, ó Pai, movidos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, por meio dessas palavras que temos ouvido e aprendido, nós possamos ser transformados, ó Pai, cada dia mais em imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor, para vivermos uma vida zelosa, Pai, uma vida exuberante, na dependência do Teu Santo Espírito e para a glória do Teu Santo Nome. Nós pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, queridos, o título, o tema da mensagem de hoje é a disciplina exigida para atingir o alvo. Então, quem não anotou, como a Tayane, a disciplina exigida para atingir o alvo é o tema da mensagem de hoje. E aqui nós vemos o seguinte: Paulo vai nos dizer que, apesar de sabermos das estratégias que ele nos apresenta para que nós continuarmos correndo e atingirmos o alvo, nós temos que ter uma disciplina, nós temos que nos disciplinarmos. Para quê? Para continuar essa corrida, para percorrer essa corrida. Então, no último dia do Senhor, irmãos, o Senhor nos dá a graça de evidenciarmos o caráter de Paulo. Ele tinha um caráter de zelo e entusiasmo, um caráter, irmãos, que tinha diligência para correr, mas tinha alegria em permanecer correndo em direção ao alvo. Esse era Paulo, esse era o caráter de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor antes mesmo, como fariseu, ele já perseguia Cristo, mas com o propósito de destruí-lo. Depois, nós vimos que Paulo, uma vez conquistado, uma vez agarrado, aprisionado por Cristo, ele se torna, sim, novamente um perseguidor, só que um perseguidor de Cristo agora, num outro aspecto, não mais com o intuito de destruí-lo, de eliminá-lo, mas agora com desejo ardente de querer mais e mais do Senhor Jesus. Desejo ardente, uma ambição que tomava conta dele, um desejo de ter um relacionamento mais próximo com o Senhor Jesus Cristo, ganhá-lo e ser achado nele, comungando dos seus sofrimentos, conhecendo-o mais, conformando-se com ele na sua morte, de modo que ele pudesse ser mais parecido com Cristo, até o final, que era estar eternamente na presença do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo fala: prossigo, eu prossigo para o alvo, e eu prossigo para conquistar aquilo pelo que também foi conquistado por Cristo. É a isso que nós somos chamados, irmãos. Nós somos chamados a prosseguir, a correr, a perseguir mais o Senhor Jesus Cristo. Devemos ser perseguidores de Cristo, porque nós queremos estar com Ele, próximos a Ele. Se fomos comprados pelo seu sangue, irmãos, se nós fomos agarrados por Ele, conquistados por Ele, esse tem que ser o nosso desejo. Devemos entender, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que Cristo Jesus fez por nós. E é por isso que o nosso zelo muitas vezes não existe. Diligência, tampouco. Não existe entusiasmo muitas vezes. Você levanta forçado da cama para vir à igreja no domingo de manhã. Você ora como se estivesse só proferindo palavras, meras palavras ao vento. Você canta ou não canta, fica lá balbuciando o quê? Os hinos, que
que estão sendo apresentados no culto. Mas por quê? Porque você não tem esse entusiasmo, você não tem esse zelo. E por que não tem esse zelo? E por que não tem esse entusiasmo? Porque você não está vendo a grandeza de quem é Cristo, infelizmente. E é isso que faz com que a sua corrida perca o sentido. Por que correr atrás de um alvo que não me interessa? Por que correr atrás de um alvo? Cuidado, irmãos, cuidado. Às vezes, nós estamos no Evangelho, nós estamos na igreja com um alvo, buscando um propósito que não é o bíblico. É um alvo e um propósito que nós colocamos na nossa mente. E ele é falso, ele é mentiroso. Parece piedoso, mas ele é mentiroso. Sabe por que eu quero ir para a igreja? Porque eu tenho comunhão com os irmãos. Não era isso que devia te motivar. A corrida não é olhando comunhão com irmãos. Não é. Sabe por que eu vou para a igreja? Porque eu gosto da palavra. A palavra é bíblica. O que deve nos motivar, irmãos, não é isso. Não é por isso que eu venho à igreja. Eu venho na igreja porque eu quero cultuar o meu Senhor. Sabe por que eu estou no Evangelho? Porque eu gosto da filosofia evangélica, eu gosto da filosofia cristã, eu gosto da teologia cristã. É por isso que eu estou aqui. Está errado. Você está correndo à toa. Você está correndo de modo vão, fútil. Está correndo, sabe para onde? Para o nada. Se essas coisas todas não te levarem a Cristo, irmãos, se você começar a se utilizar dos meios da graça que Deus te dá, para que você se aproxime mais do Senhor Jesus Cristo, se você começar a colocar o foco nesses meios da graça, acabou, irmãos, a corrida. Você está correndo, com todo respeito, atrás do próprio rabo. Irmãos, qual o seu desejo? O que tem te motivado? Você tem sido levado a perseguir a Cristo. Para isso você tem que perceber o quê? Se você foi realmente comprado, conquistado, agarrado, salvo por Ele. E aí sim, o seu desejo será um desejo ardente. A sua ambição será extremamente forte para você querer mais do Senhor Jesus Cristo. Eu sou dele. Ele me comprou, mas também Ele é meu. Ele é meu Senhor. É por ser dele, irmãos, que nós ansiamos ter mais dele. Então, como perseguidores de Cristo, irmãos, nós estamos ou não estamos numa corrida? Qual o nosso propósito? É alcançar, mas alcançar o quê? O alvo proposto ou um alvo que você criou da sua cabeça? Cuidado, irmãos. Cuidado. É para isso que avançamos, para ter mais do Senhor Jesus Cristo. Versículo 13 é dito: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam avançando e avançando. Paulo avança, irmãos. Ele avança nessa corrida, como nós vimos semana passada, com uma corrida da Grécia Antiga, irmãos, a Olimpíada da Grécia Antiga. Ele tinha um prêmio a ser conquistado. Ele tinha o Senhor Jesus Cristo. Por isso, como um atleta na vida cristã, Paulo, ele se esquece das coisas que para trás ficam e ele faz o quê? Avança para as que diante dele estão. É para isso que fomos chamados. Nós estamos numa corrida. Se somos cidadãos dos céus, irmãos, nós estamos numa corrida para ganhar a Cristo. Se você não é cidadão dos céus, você está correndo atrás de qualquer outra coisa. Certamente não de Cristo. Então arrependa-se. Arrependa-se. Pode ser, irmãos, que muitas vezes, como você já deve ter visto, na leitura de John Bunyan, o peregrino, quantas vezes ele, como um cristão, se desviava do caminho. Aconteceu isso não uma nem duas vezes, aconteceram várias vezes. Agora, por que nós nos desviamos do caminho, como elucidado por John Bunyan?
Por que na nossa trajetória nós nos desviamos do caminho? Porque nós tiramos o foco de Cristo. Então, amados, se você tem se desviado desse foco, volta, retorna. Não fica chorando agora, ai, mas será que eu sou crente? Então, não, a questão não é essa. Você desviou do foco? Para, analisa a sua vida. Você desviou do foco? Volta. É sobre isso que falaremos hoje, irmãos. Nós estamos numa corrida para ganhar a Cristo. Nada pode nos atrapalhar, nada pode nos impedir. Nós devemos nos desvencilhar de tudo aquilo que tira a atenção nossa do foco que é Cristo. Pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser seu marido, pode ser seus filhos, pode ser seu serviço, seu dinheiro, sua saúde. Tirou o foco seu de Cristo? Volta, meu querido, volta para o caminho, continua correndo. Nós devemos correr e devemos continuar correndo. É sobre isso que fala a doutrina da graça, da perseverança dos santos. É perseverar no quê? Na corrida. Nós não cremos na perseverança dos santos? Que os santos, uma vez colocados na corrida, eles vão perseverar correndo até o final? Não cremos nisso? Que os santos chegarão sim no alvo? Todos os santos chegarão no alvo, que é Cristo. Não tem como os santos se perderem no meio do caminho e não mais serem achados correndo. Não. Nós cremos na perseverança dos santos. Então, se você é um santo, volta. Porque nós, como santos, porém pecadores, não estamos isentos de nos desviar do foco. Vez ou outra nos desviaremos, mas volta para o alvo. Corramos, irmãos, sem olhar para trás, sem nos entretermos no caminho. Havendo obstáculos de tentações, pule-os. Caindo, levante e corra. Agora, cadê o nosso zelo? Cadê o nosso entusiasmo? Porque o alvo, o prêmio é grande. A meta é o Senhor Jesus Cristo. Cadê o zelo? Cadê o entusiasmo? Contudo, irmãos, para que possamos nos preparar melhor para essa corrida, eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns princípios de disciplina pessoal que essa passagem, esses 3 versículos exigem de nós, como algo fundamental para o bom desempenho espiritual da nossa carreira cristã. Os princípios são: primeiro, examine-se. Segundo, concentre-se. Terceiro, esqueça. E quarto, haja. Alguns desses princípios nós já falamos no decorrer de outras mensagens. Mas, irmãos, quão importante é nós voltarmos. Isso tem que ficar muito firmado em nossas mentes, para que nós possamos viver vidas santas e piedosas. Nós não estamos tratando, irmãos, de lição de escola nem de faculdade, que você passou por aquela lição, não precisa mais tocar nesse assunto. Nós vimos no começo do capítulo 3, Paulo falando: não me desgosta, é segurança para vós outros, que eu diga o quê? As mesmas coisas. Então que digamos as mesmas coisas. Não se desvie do caminho. Para você não se desviar do caminho, você tem que ter disciplina. E quais são essas disciplinas? Examine-se, a primeira. Concentre-se, a segunda. Terceira, esqueça-se. A quarta, haja. Com a permissão de nosso Senhor, então, hoje, irmãos, trataremos desse primeiro princípio unicamente, que é o examine-se. E aí, com a graça do Senhor, se o Senhor assim nos permitir, no próximo domingo eu tratarei dos outros 3 pontos. Eu quis dar uma atenção maior a esse examine-se, justamente para mostrar para vocês, para nós enxergarmos. Nós estamos numa corrida.
Agora, pare e pensa. Essa corrida não é física. Essa corrida é espiritual. Essa corrida exige de nós comportamentos aqui, físicos, atitudes, ações. Mas ela é espiritual. Só que muitos de nós podemos estar prostrados no caminho, podemos estar parados no caminho, observando a paisagem. Podemos estar correndo, só que um passo a cada 2 horas. Isso não é correr, isso é andar. Você pode estar se arrastando, você pode estar andando, você pode estar correndo, mas correndo numa direção já oposta, ou para a direita ou para a esquerda, atrás de um alvo que não é Cristo. Então, nada há mais necessário nessa corrida do que um autoexame contínuo, uma autoavaliação contínua. Então a autoavaliação, irmãos, ela é imprescindível para tudo aquilo que a gente se propõe a realizar, correto? Qualquer ação, qualquer coisa que você for fazer, se você se autoavaliar, você pode ter a chance de melhorar o seu desempenho e de melhorar a qualidade do seu trabalho, certo? Se você não se autoavaliar, você vai fazer o quê? Você vai continuar desempenhando aquela função, daquele jeito mesmo, sem nenhum outro propósito. Então, tudo o que nós fazemos, nós devemos parar para se examinar. Examine-se. Você tem sido um bom pai? Tem sido uma boa mãe? Tem sido um bom marido? Tem sido uma boa esposa? Você tem sido um bom filho? E quando eu falo bom, é segundo o parâmetro das Escrituras. Você tem sido um bom funcionário? Você tem sido um bom ministro? Você tem sido um bom cristão? Um bom irmão no corpo de Cristo? Examine-se. Examine-se. Na vida cristã, irmãos, o princípio do examinar-se a si mesmo é fundamental. E eu pergunto para você, eu peço para você, examine-se nessa manhã. Examine-se. Você tem tido consciência da sua participação no corpo de Cristo? Examine-se para ver qual tem sido o seu desempenho no corpo de Cristo. Qual tem sido o seu desempenho na vida cristã? Qual tem sido o seu desempenho na sua casa? Você tem abandonado sua esposa e seus filhos por causa daqueles alvos que você propôs para você? Aqueles alvos que te trazem satisfação pessoal? Ou você fez da sua esposa o seu alvo, dos seus filhos o seu alvo? Estão vendo como é sutil? Como tem sido o seu trabalho? Seu trabalho tem sido o seu alvo? Ganhar dinheiro tem sido o seu alvo? Viver uma vida mais confortável tem sido o seu alvo? Qual é o seu alvo? Examine-se. Essa é a oportunidade que nós temos hoje. Todo cristão verdadeiro, irmãos, ele está continuamente examinando-se no decorrer da sua carreira cristã. Continuamente. O problema nosso é que nós estamos mais dispostos a examinar os outros do que nós mesmos. E aí nós estamos mais dispostos a colocar a culpa das nossas mazelas espirituais no outro, porque o outro não está correndo segundo a minha norma, do que você parar para analisar e você ver você. Você está correndo segundo as normas da corrida que Deus estabeleceu na sua palavra? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por que eu falo isso? Porque Paulo diz o seguinte, irmãos. Versículo 13 de Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Como que Paulo pôde fazer essa afirmação? Avaliando
a si mesmo. Certo? Como que Paulo pôde falar assim, não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição. Ele tem, no mínimo, um pouquinho assim de senso, para olhar a sua situação e falar assim, rapaz, não está boa a minha situação não. E lá na frente ele fala, no próximo versículo ele diz, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não alcançou o quê? A perfeição. Não alcançou o quê? O estado destituído de pecado. Ele é um pecador. Ele anda nessa terra. Ele é atacado por suas paixões, por suas concupiscências. E ele fala, não alcancei ainda a perfeição. Mas por que ele diz isso? Porque ele tem se avaliado. Ele tem se analisado. E aí, meus irmãos, nós devemos ter o cuidado do quê? De nos avaliar. De nos examinar. Dia após dia. Dia após dia. Só que, muitas vezes, o autoexame é uma prática disciplinar que não muitas vezes é entendida, que muitas vezes ela é mal compreendida. Por que eu falo isso? Porque eu sei que muitos irmãos aqui se examinam, mas se examinam de modo errado. Por quê? Porque Paulo, quando ele fala de examinar-se, ele não está promovendo aqui a introspecção, ou mesmo aquela morbidez espiritual. O cristão, irmãos, que se examina, ele não é aquela pessoa infeliz, taciturna, carrancuda, sombria, diante do quê? Daquela visão que ela tem de si mesma, da sua própria pecaminosidade. Isso não é verdadeiro autoexame. E eu digo isso porque eu sei que muitos irmãos na nossa igreja fazem esse autoexame errado, antibíblico. Isso não é um autoexame bíblico. Paulo não está falando aqui que nós devemos ser aquela pessoa neurótica que fica constantemente medindo a sua temperatura espiritual a partir dos seus próprios pecados. Eu não pequei, então eu estou bem. Eu pequei. Não, nem fala comigo, eu não quero nem sair de casa hoje. Eu não estou bem não, pastor, não vou nem na sua casa hoje, porque pastor não dá não. Eu estou com muito pecado. Isso não é autoexame cristão. Isso não é um autoexame que Paulo está promovendo aqui. O autoexame que Paulo faz não é esse. Esse é um autoexame incrédulo. Percebam isso, irmãos. Irmãos entristecidos, irmãos carrancudos, irmãos mal-humorados, por verem seus pecados, a pecaminosidade do seu coração, por verem-se tentados muitas vezes, por observarem as suas paixões fervilhando seus corações, não estão fazendo um autoexame correto. Abram comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará aos outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Aí você vai falar assim, mas pastor, Tiago está falando justamente isso. Se eu estou vendo que eu tenho ânimo dobre, se eu estou vendo que eu sou pecador, eu tenho que converter meu riso em pranto, eu tenho que converter minha alegria em tristeza. Não é isso que Tiago está falando. O que Tiago está falando é, desperta e arrependa-se. Desperte-se e arrependa-se. Porque ele continua, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos
exaltará. Essa exaltação, irmãos, ela aponta para o futuro, mas é uma promessa para hoje. Se você se humilha, se arrepende diante do Senhor, Ele tira aquela carga de peso que te encurva, aquela carga de peso que te oprime do pecado, e você exulta em Cristo Jesus. Então não deve ser o lamento e o choro uma condição permanente do cristão. O lamento e o choro deve ser uma condição que nos leva ao arrependimento. Mas uma vez que nos arrependemos e cremos em Cristo Jesus, virá o quê? A exultação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós confiamos ou não confiamos na obra que Cristo realizou em nosso favor? Porque se você se vê pecador, se arrepende de seus pecados e continua na fossa, você não viu Cristo, não viu o Senhor Jesus Cristo. Você está olhando só para você. Você está sendo incrédulo. O seu arrependimento não foi um arrependimento. O verdadeiro arrependimento, irmãos, ele se agarra em Cristo Jesus. Em Mateus 5,4, no Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro, o lamento é algo fundamental para nós cristãos. Então o Tiago está falando, não viva essa vida de cego, de ignorante, dando risada enquanto você está caminhando para o inferno. É disso que o Tiago está falando. Converta-se essa sua risadinha do seu rosto em pranto, essa sua alegria infundada em lamento, tristeza, e se converta, se arrependa, se humilhe. Mas uma vez humilhado e confiado em Cristo, você será exaltado. Amém, irmãos? Você será consolado. Então o cristão vê a sua pecaminosidade, irmãos, ele se arrepende dos seus pecados. É esse o objetivo. É isso. Devemos ir quebrantados ao Senhor. Mas o resultado, grande alegria. A alegria, então, é o que nos caracteriza. Por isso, repito, Paulo começa o capítulo 3 dizendo: alegrai-vos no Senhor. Porque se você for se alegrar em você mesmo, o que vai acontecer com você? Não vai sair da fossa, do buraco. Por que muitos irmãos estão numa fossa espiritual, num buraco espiritual? Porque estão ainda procurando meios para se alegrar em si mesmos. Acham? Não. Você vai continuar nessa fossa, no buraco, até você despertar para a realidade. Alegre-se em Cristo, irmãos. Em Cristo. Paulo vai falar aqui no capítulo 3 de Filipenses, um pouquinho mais adiante. No capítulo 3, no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Por que Paulo fala isso duas vezes? Porque, irmãos, a tendência nossa, a tendência dos nossos olhos é olhar sempre para quem? Para mim mesmo. E aí você cai naquela introspecção. Você olha para você mesmo e você não encontra saída. Você olha para você mesmo e você só vê miséria. Você só olha para você e você e você. Paulo fala não. Alegrai-vos no Senhor. E outra vez eu digo, alegrai-vos. Em quem? É no Senhor, irmãos. É a alegria que caracteriza o cristão, irmãos, que se autoexamina à luz da obra de Cristo. Se você se examinar à luz da obra de Cristo, você vai ter ciência, consciência da situação espiritual que você está e descanso em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque o cristão, irmãos, ele se examina à luz da palavra de Deus e sob os critérios de Deus. Não segundo o parâmetro de santidade que ele idealizou para si mesmo. Salmo 26, 2 diz o seguinte: examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Sonda-me, ó Pai, e vê meu coração.
nós cantamos hoje. Sonda, meu Deus. Além disso, irmãos, o cristão que se autoexamina, ele o faz na dependência e sujeição a Cristo Jesus, confiando o quê? No seu ofício sacerdotal, na sua obra de redenção. Então, irmãos, o autoexame cristão tem esses dois aspectos. Ele é feito em sujeição à palavra e ele é feito com vistas na obra de Cristo. Eu olho para a palavra e falo, rapaz, eu estou fora. Eu não estou me sujeitando nisso, nisso e naquilo. E aí eu faço o quê? Eu me desespero, me descabelo. Não. Eu falo, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me. Eu quero continuar a corrida. E aí você confia em Cristo Jesus, que morreu por você e pagou por seus pecados. Então você se levanta e continua correndo. Entenderam, irmãos? Hebreus 4,14, irmãos, diz o seguinte: tendo, pois, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi tentado em todas as coisas, mas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, continua correndo, confiando no que o sumo sacerdote fez por você. Corra, ele já realizou, ele já te salvou, ele já te agarrou, ele já te conquistou. Vai, corra, achegue-se a ele, vá para mais perto dele. É por isso, irmãos, que o resultado do autoexame, de um autoexame bíblico, não pode ser essa introspecção sombria, essa tristeza mórbida. Não, tem que ser alegria e tem que ser fé, revigoradas em Cristo Jesus. Paulo fala, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Mas ele diz isso, não assim, acabou, gente, não consegui não, desisto, porque é pesado demais para mim. Não, é por isso que eu corro, é porque eu não sou perfeito que eu corro, é porque eu estou fazendo autoexame e vendo os meus pecados, é que eu me arrependo e continuo a corrida. Estão percebendo? Se o seu autoexame te faz diminuir os passos da corrida, se o seu autoexame te faz sentar no meio do caminho, no meio da carreira, se o teu autoexame te leva a um choro sem consolo, é um autoexame pecaminoso. Arrependa-se do seu autoexame. Nós temos que ver o autoexame, irmãos, como um meio da graça de Deus, para que nós possamos caminhar em humildade, em humilhação diante do Senhor. Você olha para você mesmo e você fica o quê? Humilhado, abatido, porque você sabe que de você mesmo não vem bem nenhum. Só que quando você olha para Cristo, você fica exuberante, exultante, porque você sabe que Ele está lá, Ele é o seu alvo, Ele já te agarrou, já te conquistou. É essa a ideia, irmãos. Então, se por um lado você ficar introspectivo, ficar aquela situação sombria, mórbida, é errado, é pecaminoso. Por outro lado, você também viver correndo, exuberante em si mesmo, pretensiosamente seguro da sua condição espiritual, também é um perigo. Percebam? Tem muitas pessoas que estão correndo a carreira cristã com o peito elevado, nariz lá em cima, achando que está correndo para o alvo que é Cristo. Não está, meu irmão. Você não está.
Você não está. O autoexame nos dá essa condição, irmãos, para que não sejamos crentes pretensiosos da nossa condição espiritual. Crentes que olham para os outros e falam assim: está todo mundo para trás, eu estou lá na frente. Eu? Rapaz, eu estou numa relação espiritual com Deus que você não faz ideia. O corpo de Cristo tem perdido aqui, o meu talento, os meus dons, porque não tem me reconhecido. Um dos grandes perigos da vida cristã, irmãos, é vivermos contentes da nossa situação espiritual. E aí, baseados nessa nossa presunção carnal, a gente acaba descansando no que? Na nossa posição teológica. Eu sou batista, eu sou reformado, eu tenho estudado assiduamente, tenho lido bons livros, tanto livros devocionais quanto livros teológicos, eu tenho lido tudo. Agora, mas e a sua vida prática? É uma vida de entrega ao pecado, uma vida de entrega a si mesmo, aos seus deleites, às suas paixões, ao seu conforto, a si mesmo. Essa pessoa está ela está continuamente se escondendo atrás de uma capa de religiosidade. Uma religiosidade saudável até, teologicamente bíblica muitas vezes, mas atrás de uma religiosidade infrutífera. E aí Paulo fala em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Abram, por favor, irmãos, abram comigo. 1 Coríntios 6, 9. Um grande risco corremos, irmãos, de nos deleitarmos muitas vezes no conhecimento, de nos deleitarmos em nossas experiências espirituais passadas, e nós esquecermos que é o dia a dia da luta contra o pecado, da corrida na carreira, que é o que importa. Em 1 Coríntios 6, 9 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E Paulo fala: não vos enganeis. Os coríntios eram aqueles irmãos que se vangloriavam dos seus dons, se vangloriavam da sua religiosidade, e diziam: não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, não, eu sou de Cristo. Tanto era esse envolvimento deles com o evangelho, mas que não frutificava. E Paulo fala: não se engane, olha para a sua vida está frutificando em humildade, quebrantamento, contrição? Não se engane. Os injustos não herdarão o reino de Deus. E eu fiz questão de colocar aqui, irmãos, para nós entendermos o que são os injustos. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Aqui dentro dessa lista, irmãos, tem pecados que para nós são escandalosos e tem pecados que para nós hoje são normais. Tem pessoas que praticam esses pecados que estão aqui e que não sentem peso algum na consciência. Olha o que está falando aqui. Está falando de avareza. O que é avareza? Amor ao seu dinheiro. Seja ele pouco, seja ele muito, é o amor ao dinheiro. Mas eu, pastor, eu sou assalariado, quase não ganho. Avalice. Avalice. Mas eu sou empresário. Avalice, examine-se. É a mesma coisa. A avareza, irmãos, não diz respeito a 2 milhões de reais, nem a 2 mil reais. Pode dizer respeito a 2 reais.
Mas aí você fala assim, mas calma aí, será? Nem bêbados, nem maldizentes. Olha que é a maledicência. Maledicência nas nossas bocas, irmãos, é algo assim, ó. Nem roubadores. E é interessante que ele fala assim, nem ladrões e nem roubadores. Muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos como roubadores e roubamos aquilo que é do Senhor. E eu não estou falando só com respeito a dinheiro, tá? Não somente com respeito a isso, mas com respeito propriamente ao dia do Senhor. Quantas vezes furtamos o nosso Senhor do dia que seria dele? Então, irmãos, são pecados simples, dos quais, não tendo arrependimento, faz com que aqueles que os praticam não possam herdar o reino de Deus. Isso significa o quê? Não quer dizer que se você praticar, você não vai herdar. Significa que que se você praticar, você não vai herdar. Isso significa que, se você está praticando esses pecados com a consciência tranquila, será que Cristo te alcançou verdadeiramente? Será que você consegue ver a grandeza do Senhor Jesus Cristo? A ponto de, com zelo e entusiasmo, perseguir a Ele, e não essas coisas? Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do seu Deus. Essa é a nossa situação. Nós fomos justificados. E se nós fomos justificados, como que você pode continuar voltando seus olhos a essas práticas injustas, imundas, que vão te levar aonde? Não para o reino de Deus. Não te levarão a herdar o reino de Deus. Um outro perigo, irmãos, além de sermos pretensiosos e não olharmos para os nossos pecados, é o perigo da complacência. Ou seja, o prazer e a satisfação inativa. Aquele prazer e satisfação na sua condição que você está hoje. Estou tranquilo. Eu vou me examinar para quê? Eu vou me avaliar para quê? Para quê? Você já está naquela condição de bem-estar espiritual. O errado são os outros. Eu estou certo. Eu estou bem aqui. Eu estou tranquilo. Minha vida espiritual, cara, eu não preciso mais. Não quero nem me preocupar em dar mais alguns passos para frente. Já cheguei num ponto aqui que eu estou sossegado. Quem são esses? São os complacentes. Aqueles que dizem, que veem, que percebem que a sua consciência não os tem acusado de pecados sérios e graves, e eles permanecem entregues a esses pecadinhos menos escandalosos. O que é isso? É uma baixa visão, fruto de uma baixa visão do pecado e fruto de uma baixa visão, de uma visão exagerada de você mesmo. Você não consegue entender na prática o que é a depravação total. Então você não vive naquela posição pretensiosa, mas também você não vive de maneira quebrantada. Você está complacente com a sua situação espiritual. Eu estou bem, obrigado. Mas em Gálatas 5,19 vai também falar a mesma coisa que foi falado lá em 1 aos Coríntios. Abram comigo, por favor, Gálatas 5,19. E aqui nós vamos ver uma lista com pecados ainda menos escandalosos do que lá estava em 1 Coríntios. Olha isso, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Nossa, isso não. Impureza. Não, isso não. Lascívia. É provável. Idolatria. Feitiçarias não. Inimizades. Olha isso. Porfias, brigas, discussões, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, rompimento do relacionamento, facção, invejas, bebedices, glutonarias
E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, amados, avaliem-se, examinem-se. Olha quantos níveis de pecado nós temos aqui, tão pequenininhos. E Paulo está falando aos Gálatas, se você pratica esses pecados e nada te acusa a consciência, meu irmão, agora analisa, vê a sua vida pessoal, a sua vida no emprego, a sua vida dentro de sua casa. Olha isso, está falando do quê? De discórdias, dissensões, facções, invejas. Tem problema na nossa família muitas vezes. Marido não consegue se relacionar com a esposa não se relaciona com o marido. Os filhos não toleram os pais não aguentam mais os filhos. Aí você vem na igreja e fala, glória a Deus. Glória a Deus pelo quê? Examine-se. Você está correndo? Ou você está como um porco na lama, no meio do caminho? Encontrou aquela poça de lama e falou, é aqui. Para a corrida, fica lá. Se revolvendo na lama como um porco. Irmãos, levanta dessa lama. Limpe-se e continue a corrida. Paulo diz aos Gálatas, irmãos, um pouquinho mais à frente, Gálatas 6:3. Ele diz, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. O que Paulo está falando para os Gálatas? Vocês não querem confiar na lei? No seu próprio desempenho? Vocês estão se achando o quê? Que vocês são melhores que os outros? Estão se julgando alguma coisa? Não sendo nada? Vocês estão se enganando. Agora então, se vocês são alguma coisa, a ponto de se manterem numa posição de presunção e arrogância, alguém que não precisa ser examinado, nem se autoexaminar, numa posição de complacência, alguém que está satisfeito com a sua condição, que não precisa se examinar, nem ser examinado, prove, então, o seu labor. Ele está falando, mostra os frutos do seu trabalho, mostra para mim, apresenta aqui, deixa eu ver. E aí sim, você vai ter do que se gloriar. Mostra seu trabalho. Irmãos, quem que vive no legalismo já teve condições de apresentar o seu trabalho e esse trabalho ter sido aceito diante de Deus? Ninguém. O único cuja obra foi realizada e foi aceita, plenamente aceita, foi Cristo Jesus. Ou você crê na obra dele, ô filhão, ou você está perdido. Não tem como. Agora, além disso, irmãos, nós encontramos aí um terceiro tipo de pessoas, que são aquelas pessoas que, olhando para trás, elas confiam e estão seguras e satisfeitas na sua experiência de conversão. E elas não conseguem desconfiar de si mesmas, nem mesmo analisar a sua condição espiritual atual. São aquelas pessoas que acreditam na segurança da salvação de uma maneira antibíblica. E eu conheci várias pessoas assim. Enquanto eu era desigrejado, eu estava nessa mesmíssima condição. Qual? De crer na segurança da salvação e de estar seguro numa salvação que não era em Cristo. Uma segurança segura numa salvação falsa. Olha o risco. Esses creem, irmãos, que por terem num determinado dia aceitado a Jesus como seu Salvador, nada mais lhes resta do que esperar ele para o céu. E agora eles curtem o quê? Vão gozar da graça. Vamos gozar da graça. Tais pessoas estão enganadas. A fé que elas professam revela o quê? O coração delas. Um coração movido de ânimo dobre. É para esses que Tiago fala. Afligi-vos, lamentai-vos, torne-se o vosso riso em pranto. É disso.
É disso que Tiago fala, é para esses que Tiago fala. A fé desses que professam essa fé, a fé dessas pessoas, ela revela o quê? Um coração, irmãos, dividido. Uma fé que leva elas a confiarem em determinados momentos em Cristo, mas que não leva elas a desconfiarem de si mesmas. Irmãos, uma vez que a pessoa não consegue desconfiar mais dela mesma, acabou. O Senhor vai ter que ter misericórdia para fazer ela ver quem ela é, para levá-la ao arrependimento. Irmãos, desconfiem de si mesmos. Desconfiem de si mesmos. Porque senão você vai ser aquela pessoa que, quando te interessa, você crê em Cristo. Quando não te interessa, você crê em você mesmo. E você toca a vida desse jeito. Ânimo dobre. Ora Cristo, ora eu. Ora Cristo, ora eu. Vale a pena desconfiar de mim mesmo? Não. Porque aí eu não consigo mais confiar em mim. Eu tenho que confiar somente em Cristo. Isso eu não quero. Eu quero confiar em mim. Em mim. Em mim. Essa fé, irmãos, ela é tola. Ela é hipócrita. Ela é falsa. Em Provérbios 28, 26 diz o seguinte: o que confia no seu próprio coração é insensato. E o que anda em sabedoria será salvo. Analisando aqui, o que confia em seu coração, seu próprio coração é o quê? Insensato. Quem anda em sabedoria será salvo. Quem é o sábio então? É aquele que não confia no seu próprio coração. Quem confia no seu coração, então está perdido, porque é o sábio que está salvo. Estão percebendo, irmãos? A nossa fé, irmãos, ela deve ser provada. E o valor da nossa fé tem que ser o quê? Confirmado. Será que a sua confiança está única e exclusivamente depositada em Cristo Jesus? É por isso que Pedro, irmãos, nos fala sobre a importância de nós termos a nossa fé confirmada em meio à tribulação. Abram comigo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primeira de Pedro 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então Pedro está falando: bendito Deus e Pai que fez tudo por nós, por pura misericórdia e graça. É nisso, continuando, nisso exultais, é nisso que nós devemos exultar. Tudo foi feito por nós, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, por que nós passamos por várias provações? Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, será que a sua fé tem valor mesmo? É uma fé que tem valor diante de Deus? Será? Será? Ou você é um estrangeiro querendo negociar com uma moeda estrangeira que no país não tem valor nenhum? Cuidado com isso, irmãos. Cuidado. Será que a moeda que você tem, a sua fé, ela vale alguma coisa? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Por quê? Porque ela está confiada em Cristo Jesus. Uma fé confiada em Cristo Jesus tem o valor de Cristo Jesus.
ela é muito mais valiosa do que qualquer ouro perecível, quaisquer riquezas. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uma fé provada pelo fogo, ela se mostra como muito mais preciosa do que o ouro, qualquer ouro perecível. E ela vai redundar em quê? Louvor, glória e honra, quando Cristo Jesus se revelar. É lá no alvo. É lá no alvo. Olha que problema, irmãos, se vocês deixarem para se examinar quando? Lá na frente, deixa lá para frente. Aí chega lá na frente, vai ser provado a vocês que a sua fé não tem valor algum. E na revelação de Cristo não vai redundar em louvor, honra e glória. Vai redundar em condenação. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Estão vendo como que a vida do cristão é uma vida de exultação, com alegria, cheia de glória. Por quê? Porque ele está confiado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Desconfie então de você mesmo. Desconfie de você mesmo. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Confie exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu tenho esse dever, você tem esse dever, do que? Examinar-se. Examinar-se. Segundo aos Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então, amados, quando eu paro para me analisar, eu vou analisar o quê? Os frutos da minha fé. Não é isso? Fé sem obras está o quê? Morta. Quais têm sido as minhas obras? As obras dessa minha fé. Elas têm sido obras bíblicas? Frutos reais e verdadeiros? Não. Então sua fé, consequentemente, tem sido uma fé o quê? Falsa. E a ordem é: não se desespere. Se arrependa. Não fica arrancando: ah, meu Deus, será que eu estou convertido? Será que eu sou convertido? Será que não? Essa semana eu briguei com meu marido, essa semana eu briguei com minha esposa, essa semana eu fiquei irado com meus filhos. Meu Deus do céu. Ore, olhe, analise. Você pecou? Arrependa dos seus pecados. Confesse-os diante do Senhor e volte para o caminho. Corra. 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 Mas a sua fé, ela está sendo o quê? Provada ou não está sendo provada? Você está tendo essa preocupação, irmãos, de provar a sua fé, de ver onde realmente está depositada a sua fé. Provai-vos a vós mesmos. Provem-se. Veja se a sua fé ela tem valor muito mais preciosa do que o ouro perecível, ou se tem sido uma fé fútil, vã, que não tem permitido que você corra. Examine-se, irmão, examine-se, irmã, à luz da palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é o quê? Ela é viva e ela é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Veja, irmãos, veja, a sua fé tem te levado a buscar, ansiar qual alvo? Qual tem sido o propósito do seu coração? Qual o seu alvo fundamental? É Cristo? Glória a Deus. Não é?
Examine-se. Examine-se. O autoexame é uma prática indispensável, irmãos, para a vida cristã zelosa e entusiasta. Você está levando uma vida cristã zelosa, diligente e com entusiasmo? Irmãos, sem autoexame é evidente que na sua vida cristã não há disciplina. Você tem levado a sua vida cristã como? De qualquer jeito. E aí você vai viver como aquele ou presunçoso ou o complacente, ou aquele que se fundamenta nas experiências do passado. O complacente: eu estou salvo, eu creio no Senhor Jesus Cristo, tranquilo, estou bem, obrigado. Cadê a disciplina na sua vida cristã? Não tem, então você não está correndo, você está se enganando. Se a sua vida cristã não tem disciplina, você está se enganando. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Sem essa prática, irmãos, a disciplina do autoexame, irmãos, realizada na dependência e submissão ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, irmãos, ninguém pode continuar, ninguém pode lançar-se à carreira que está proposta. Ninguém. Paulo se examinava, se autoexaminava. Nós devemos nos autoexaminar. E compreenda que o autoexame bíblico, irmãos, ele deve resultar inevitavelmente em duas atitudes. Quais? Primeira, reconhecimento de pecado. Você parou, olhou para a palavra do Senhor e você se examinou, você reconheceu o pecado. Isso não tenha dúvida disso, né? Segundo ponto, deve resultar numa ação estratégica em direção a Cristo. Diante do pecado, qual a sua estratégia agora diante de Cristo? Diante da corrida rumo ao alvo que é Cristo. Qual a sua estratégia? A minha estratégia é essa, então vou me disciplinar a cumpri-la. É a visão do pecado, irmãos, remanescente no nosso ser justificado, que nos moverá diligentemente a buscarmos mais de Cristo. Você olha para o pecado e você fala: sou pecador. Só que ao mesmo tempo você olha para Cristo e fala: Cristo me justificou. É isso que vai me impulsionar a viver uma vida diligente, querendo mais do Senhor Jesus Cristo. Examine-se então e lembre-se daquilo que Paulo disse aos Coríntios, em 1 Coríntios 11:31. Ele disse o seguinte para os Coríntios: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então julgue-se agora, para que você não seja julgado lá na frente. Amém, irmãos? Eu queria concluir com algumas perguntinhas. Com que frequência você tem parado para se examinar, para se autoexaminar? Com que frequência, irmãos? Quando você recebe uma exortação, você aproveita essa exortação para falar assim: rapaz, eu não tinha pensado nisso. Porque uma exortação é uma bênção, sabe por quê? Ela te economiza o trabalho do autoexame. Já vem alguém falando assim: ó, você está pecando aqui, ó. Já vem o pastor e fala assim: ó, tem coisa errada aqui, ó, tem coisa ruim aqui, ó. E você fala: glória a Deus. Eu não estava enxergando. Está feito o autoexame. Eu preciso agora fazer o quê? Me arrepender e confiar no Senhor Jesus Cristo e mudar essa atitude, esse comportamento na dependência do Senhor. Isso é bênção, irmãos. Ou você se incomoda em imaginar se examinando, ou em imaginar alguém te exortando e alguém te admoestando. Veja o risco que é isso, irmãos. Muitas vezes a gente trata a rebeldia de não aceitarmos um autoexame, uma exortação, uma admoestação, como algo simples, algo normal. Não, ele não aceitou agora, não ao mesmo tempo, ele vai aceitar lá na frente. Não, assim funciona não. E eu estou falando com você, não estou falando dos outros. Você, não gostei dessa exortação não. Quem sabe lá na frente o Senhor me faça saber, mas agora eu não curti não.
Que loucura é essa? Que loucura é essa? Nós tratamos, irmãos, a questão do autoexame com desdém. Se você se incomoda em ser exortado de um estado, se você se incomoda em ser examinado, examinar-se, cuidado. Já perceberam que só o falso teme ser provado? Já perceberam isso? O verdadeiro não tem receio de passar por escrutínio, por avaliação. Agora, aquilo que é falso tem. Se você vai no mercadinho da esquina, com R$100 no seu bolso, que você sabe que é falso, você já vai naquela apreensão. Será que vão receber? Será que não vão? E quando a pessoa fala assim, ó, pega a notinha e faz assim, ó, ai, caiu a casa. Ela vai ver que é falsa. Deus queira que ninguém tenha feito isso, né? Mas não é isso. É o falso que teme ser avaliado, ser provado. O verdadeiro não teme. Por que você teme exortação e admoestação? Por que você teme se examinar, se autoexaminar? Hoje nós estamos passando por essa situação das urnas auditáveis aí, não estão passando? Estão falando que essas urnas eletrônicas não são auditáveis. Mas estão lutando para manter elas. Por que será? Quanto mais fácil, né, a provação, o ser provado, o ser auditado, mais claro vai ficar, mais a luz vai ficar. Por que ter esse receio? Por que ter esse medo? Quanto maior o medo, maior a consciência do quê? Tem coisa errada por detrás. Certeza. Certeza. Então, quanto mais a gente se debate numa exortação, numa admoestação, mais claro está de que você está pecando naquilo. É simples. E aí nós, como pastores, a gente senta diante da pessoa e fala assim, amém, irmão, amém, amém. Está mais claro. Está se debatendo muito? Ah, meu irmão, tem coisa errada. Qual deve ser a nossa postura diante do Senhor nosso Deus? Abram comigo, por favor, nosso último versículo, Salmo 139, 23. E aí eu pergunto, a sua oração tem sido a mesma do salmista? Salmo 139, 23. Davi disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que bem isso daqui, irmãos. Essa deve ser a nossa oração. O verdadeiro autoexame, na realidade, ele não parte de nós, ele vem de Deus. É Deus quem nos examina, porque Ele conhece o nosso coração. É a palavra dEle que nos desnuda diante de nós mesmos e diante das pessoas. Ela é viva e eficaz. E ela revela os propósitos, as intenções do coração humano. O salmista diz, prova-me e conhece os meus pensamentos. Quais têm sido os seus pensamentos? Você tem orado diante do Senhor e fala assim, Senhor, sonda-me, ó Pai. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Sonda-me, ó Pai, prova os meus pensamentos. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E se tem um caminho mau, que eu seja levado ao quê? Ao arrependimento e que tu me guies pelo caminho eterno. Por quê? Porque não é o seguinte, ó, encontrei um caminho mau aí no seu coração, Edson. Estou perdido. Não. Não. Vê se há em mim algum caminho mau. Wesley, há um caminho mau no seu coração. Senhor, tem misericórdia de mim. E guia-me pelo caminho eterno. Continua correndo. Corra pelo caminho. O alvo está lá na frente. O alvo está na frente. Não tenha medo de ser sondado. Não tenha medo de ser provado.
Que o Senhor nos sonde, que o Senhor nos prove, para que continuemos a corrida, firmes e perseverantes, rumo ao alvo que é Cristo. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças? Pai, prova-nos. Pai, exorta-nos. Admoesta-nos, ó Pai. Quão duros nós somos muitas vezes, nossos corações, ó Deus, enrijecidos pelo pecado. Mas quebranta-nos, ó Pai, humilha-nos na Tua presença. E leva-nos, ó Deus, a um autoexame. Que possamos, ó Pai, com sinceridade, meu Deus, diante da Tua presença, à luz da Tua palavra, sair, meu Deus, desses caminhos que tem nos levado, meu Deus, a alvos estranhos, a alvos, ó Pai, que Tu não delimitaste, ó Deus, delineaste, determinaste para nós. Que mantenhamos-nos, ó Deus, naquele caminho que Tu delineaste a nós, ó Deus. Que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Mas ainda que venhamos a nos desviar, traga-nos de volta para o Teu santo caminho. E que continuemos, ó Pai, a corrida, firmes e perseverantes, para a glória do Teu nome. Te peço, Pai. Amém, Senhor.